A Prefeitura de São Paulo realizou, no dia 29 de junho, uma audiência pública para discutir o PIU, que é o Projeto de Intervenção Urbana do Ginásio do Ibirapuera. Efetivamente, manobra em favor dos interesses do governador João Agripino Dória, que pretende ceder todo o complexo à especulação imobiliária. Nenhum deles contava, porém, com uma indigesta surpresa. Atletas, alguns deles olímpicos, ingressaram na reunião, realizada por videoconferência, e defenderam o Ibirapuera. O blog do Paulinho selecionou os trechos principais da audiência. Boa noite a todos. Agora oficial, 29 de junho de 2021, 19 horas e 15 minutos, 17 minutos. Vamos dar início à nossa audiência pública de intervenção urbana do PIU Ginásio de Ibirapuera. Preliminarmente, é importante a gente deixar claro que o que a gente está discutindo aqui não é a concessão, não é um projeto específico. Nós estamos tratando aqui sobre os parâmetros urbanísticos para uma região que, pelo zoneamento, é tratada como ZOI, né? Ou seja, não há uns parâmetros pré-estabelecidos. Então, caso, como fomos provocados pelo governo do estado por uma eventual intervenção nesse espaço, a gente precisa desse PIU para que, se ocorra uma concessão, se ocorra alguma intervenção, tenham os parâmetros já estabelecidos. Então é isso que se trata essa reunião. Embora Vossa Senhoria tenha falado o secretário César tenha falado do PIU Ibirapuera, a gente está no debate já há 2 anos, quase 2 anos, com os movimentos organizados ali em torno do ginásio do Ibirapuera, que a gente tem uma preocupação muito grande, é um equipamento importantíssimo para a cidade, e a gente sabe que tem o interesse do governo do estado na concessão daquele espaço, né? Da transformação de toda aquela área esportiva e cultural do ginásio do Ibirapuera, e transformar aquilo ali num shopping center, né? Então, é importante que a gente participe aqui nessa audiência pública e a gente discuta mesmo, secretário, porque a cidade já tem uma arena estabelecida, né? Agora com a concessão da parte do ONB, já tem o Pacaembu, que está sendo destruído agora, a parte do tobogão, a parte do patrimônio histórico-cultural também está sendo destruído. Não tem cabimento mais uma arena desse espaço e um shopping center naquela região, uma região de alta especulação imobiliária na cidade de São Paulo e de uma tradição, né, de uma memória afetiva muito importante para a cidade, que é aquele espaço de formação de atletas, né, de atletas campeoníssimos no Brasil e no mundo. Então, a gente está aqui para discutir, para entender esse movimento, mas a gente entende também, secretário, que por trás desse movimento do PIU do Ginásio Ibirapuera está um desejo latente do governador João Dória de construir ali um shopping center, e a cidade não precisa mais disso, precisa de espaço de cultura, espaço de lazer, espaço de educação e de construção de moradias populares, né, em toda a nossa cidade. Então, é para isso que nós estamos aqui, vamos discutir intensamente o PIU Ibirapuera, secretário. E dizer que nós ingressamos também, tem projeto da Câmara Municipal, como o imóvel é um imóvel municipal, né, do ginásio do Ibirapuera, a gente tem que discutir na Câmara Municipal essa concessão, de que termos ela está sendo colocada, e a gente apresentou, inclusive, um projeto na Câmara Municipal ali para tombamento do ginásio do Ibirapuera por todo esse histórico, essa característica do histórico de cultural, esportivo e afetivo da cidade de São Paulo.
O Estado apresentou um cenário referencial, que é muito importante que fique claro que não é um projeto. Toda concessão exige um cenário referencial, que tem apenas 2 objetivos: avaliação da viabilidade do projeto e, no caso aqui do ginásio do Ibirapuera, da área onde está o complexo esportivo do Ibirapuera, que é uma ZOE, exigia também algum ponto de partida para fazer a discussão das diretrizes urbanísticas. Então, ele é uma solução de projeto possível, uma das inúmeras que podem aparecer, e não é um projeto final, e nem é o projeto do governo do Estado, como equivocadamente a mídia tem tratado. Não há projeto do governo do Estado. O projeto de intervenção naquela área só será definido após a licitação que se fará da concessão. Vou repetir, não há projeto ainda definido. O que estamos discutindo são parâmetros para. Só após a licitação e definido um concessionário vencedor, é que este concessionário apresentará a sua versão de projeto. Em relação aos parâmetros qualificadores, que são os parâmetros que mais fortemente caracterizam esse PIL pela escala dele, primeiramente, o largamento de calçadas, previsto de 8 metros nas 3 ruas, que corresponde a essa faixa indicada em laranja, e ampliação em chanfro nas esquinas com no mínimo 100 metros. Isso para poder dar suporte tanto ao público que chega e sai dos eventos, quanto em relação às operações que a CT coordena aqui para poder dar maior segurança aos pedestres. Eu gostaria de ler um documento que foi elaborado por alguns conselheiros do Conselho Municipal de Política Urbana. Nós, representantes da sociedade civil organizada, gostaríamos de apontar alguns questionamentos referentes ao PIL, apresentado na 64ª reunião do CMTU. Primeiro, gostaríamos de ressaltar a importância patrimonial e histórica do Complexo Esportivo de Ibirapuera, cujos usos e características estão sendo desconsiderados pelo projeto apresentado no contexto do PIL Ibirapuera. Bem como há uma liminar em curso para que o PIL não prossiga enquanto não for definido o resultado do processo de tombamento requerido pelos colegiados do órgão de proteção de patrimônio estadual e federal com PRESP e IFAM, respectivamente. Sobre os usos propostos. O projeto do PIL se baseia em um programa bastante específico e prevê a retirada de diversos equipamentos que hoje encontram-se em pleno uso. Para a implantação de shopping, hotel, centro de convenções e arena de múltiplo uso, serão reduzidas áreas públicas destinadas aos esportes, apontando para um conflito de interesses em jogo naquele território, que é o interesse público e o privado dos concessionários. Considerando ainda que a titularidade é municipal, é fundamental a condução de um debate público qualificado sobre a retirada dos usos existentes. A modelagem econômica do PIL Ibirapuera está sendo apresentada de forma extremamente vaga e não nos permite compreender com clareza quais são as métricas, finalidades e contrapartidas. Sendo assim, e se tratando da transformação de espaço de tanta importância para a sociedade, a transparência é fundamental. A aplicação da cota de solidariedade no PIL está prevista para ser atendida pelo governo do Estado e não pelo empreendedor, o que se configura um desvirtuamento do instrumento urbanístico regrado pelo plano diretor conforme artigo 111 da lei municipal. Sobre o processo participativo, o projeto não vê a criação do grupo gestor para acompanhamento da implantação do PIL Ibirapuera, conforme determina o plano diretor estratégico do artigo 136 e o quarto artigo no decreto 56.901, que regula a aplicação de qualquer PIL no município de São Paulo. Assinam esses documentos Edilson Henrique Mineiro, Cristiane Gomes de Lima, Julieta Aparecida Tolentino Abraão, André Delfino Silva, Heloísa Regina Soares da Silva, Osmar Silva Borges, Moisés Santos Alves de Lucena, Vani Poletti, Simone Ferreira Gatti, Gabriela de Matos, Daniele Cavalcante, Henrique Botelho Frota, Viviane Mangione Rubio, Paulo Olivato, Marina Correia, Fernando Rangel, Simone Oliveira, João Moreirão, Estela Dadalt, Francisco Cláudio Nascimento, Veliene Gomes Bravo e Durval Tabata. Boa noite a todos. Primeiro, uma questão de ordem. Alexandre, você disse que o chat não vale para a ata,
E eu não concordo, eu acho que o chat deveria valer para a ata, então eu proponho que o chat valha para a ata, que ele entre na ata, tem muita coisa boa sendo escrita no chat. Bom, meu nome é Renato Cordani, como dito, e eu não falo em meu nome, eu sou vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, né, e falo em nome também do presidente da Federação Aquática Paulista, o Marcelo Biasoli, do vice-presidente da Federação Aquática Paulista, o Alexandre Zuiker. Todos nós, né, a Confederação e a Federação Paulista, temos muito interesse na manutenção da piscina e a gente tem a impressão, a gente tem a certeza de que da forma que o projeto é apresentado para a iniciativa privada, né, se não estiver escrito no edital que a piscina tem que ser mantida, é evidente, é óbvio, ululante que essa piscina vai ser demolida, porque a piscina ela não gera receita, né? Ela, ao contrário, ela gera despesa. Então, a gente, tanto a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, órgão que eu represento, quanto a Federação Paulista, Federação Aquática Paulista e toda a comunidade da natação, do polo aquático, dos saltos ornamentais, do nado artístico e das maratonas aquáticas, e toda a comunidade esportiva olímpica do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, precisa da manutenção da piscina. Então, a gente solicita, para usar uma palavra um pouquinho mais forte, a gente exige que no edital de concessão esteja lá que a piscina não pode ser derrubada, ela tem que ser dada uso para a piscina, né? E até fica a sugestão aí para o governo de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, que a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a Federação Aquática Paulista, tem interesse sim em desenvolver competições de alto nível, de alto rendimento e esporte de base e também práticas sociais, né, utilizando a piscina, principalmente porque nós acreditamos que o esporte pode transformar vidas e o nosso esporte é aquático e esse projeto me deixa muito triste porque ele prevê, na prática, a derrubada da piscina e isso a gente acha inaceitável. Então, de minha parte, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado você, Renato. Só ressaltando que foi combinado no início da reunião exatamente para que tivéssemos ordem. Isso está registrado, essa reunião está sendo gravada e, inclusive, transmitida ao vivo. Alexandre, você perguntou, você falou, mas você não deu espaço para a gente responder. Você simplesmente afirmou que não ia estar na ata. Renato, só uma questão de organização. É assim, nós estamos disponibilizando o e-mail e nós temos o Participe Mais. Eu acho que é uma questão só para a gente organizar, entendeu? Se você quiser, você pode propor, então, aí uma votação para ver se o chat vai para a ata ou não. Eu gostaria que fosse. Então, mas assim, só para efeito de organização, como é uma audiência pública, nós temos o Participe Mais, que torna a falar até dia 2/7, que estará disponível, e nós temos um e-mail também que podemos responder para vocês. Olá, muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Ricardo Prado, ex-atleta de natação, medalhista olímpico. Eu comecei a frequentar o Ibirapuera no início da década de 70, quando o Play Center era ali do lado ainda. Eu ia nas competições dos meus irmãos, devia ter 5 ou 6 anos de idade, e já sentia ali como uma segunda casa, um grande privilégio. Foi ali que eu ganhei minha primeira competição sul-americana e foi ali que eu fui treinador do Projeto Futuro durante mais de 10 anos, na década de 90. E ali sempre foi um lugar maravilhoso, porque não só a gente juntava jovens com o sonho de serem atletas, de se tornarem campeões, mas também dava a chance da prática esportiva, do início esportivo, para centenas, milhares, na verdade, de profissionais que trabalhavam ali do lado, que moram longe, que pegavam o metrô, o ônibus, o trem para vir trabalhar na região da Paulista e no final do dia podiam ter aula de natação, aula de musculação, aula de atletismo, aula de vôlei e praticar atividade física de graça. Não existe nenhum outro lugar, a não ser o Ibirapuera, que eu saiba, que oferecia esse tipo de atividade para o cidadão que paga impostos. Então eu estou aqui não só para defender aqueles atletas que moravam lá embaixo da arquibancada, que sonhavam em ser campeões, né? Que muitos deles foram, outros não,
mas também porque ali era a única chance de alguns cidadãos que pagam impostos terem chance de fazer uma atividade física de graça, porque senão ele tem que pagar uma academia. E não servia só quem morava ali do lado, não. Era a galera que vinha de longe trabalhar nos escritórios da Paulista e da região da Brigadeiro, que se inscreviam lá, passavam horas na fila para poder ter um semestre de atividade física. Enfim, então é para defender essas pessoas aí, não só os atletas que eu estou me manifestando. Muito obrigado e vamos manter no mínimo a piscina, por favor. Eu sou representante aqui do IAB, do Instituto de Atletas do Brasil, Departamento de São Paulo. Fui responsável pela elaboração do parecer técnico pela preservação e abertura do processo de tombamento do complexo esportivo no CONDEFAT, onde fui representante, e defendo que ele deva ser considerado parte do conjunto já tombado do Parque do Ibirapuera, por ser um conjunto monumental, fazer parte desse conjunto monumental que celebrou o 4º centenário da cidade de São Paulo. A partir de novembro do ano passado, esse debate adquiriu uma grande proporção pública na sociedade e tiveram várias manifestações de vários setores, esportistas, usuários, arquitetos e artistas, e nós tivemos, inclusive, uma petição com 80 mil assinaturas. Foi movida a ação popular no Tribunal de Justiça do Estado, obteve decisão preliminar, decisão de tutela de urgência, que suspendeu a continuidade do processo de licitação. Bem, mesmo assim, gostaria de colocar para vocês que essa decisão ela foi baseada em 2 aspectos. Porque não havia um projeto, um PIO, como esse que se discute aqui, já aprovado pela Prefeitura. E outro, porque não havia apreciação ainda, como não há nesse momento, ainda a apreciação do pedido de tombamento em andamento no Compresp. Bem, o PIO agora é retomado, né, do mesmo jeito que estava antes da liminar, né? Não houve ainda a manifestação do Compresp. Sabe-se que tem uma abertura de processo de tombamento no IFAM, com parecer técnico já público e favorável à abertura do processo de tombamento provisório. No entanto, o PIO que é apresentado aqui, ele repete os mesmos parâmetros do ano passado, que impossibilita que seja viabilizado qualquer tipo de preservação, a não ser através dessas ilustrações que são colocadas. Vamos lembrar, acho que é importante ter sido colocado aqui anteriormente, que a ilustração do projeto referencial ela não é os parâmetros, né? Ela é simplesmente uma ilustração de fantasia que não orienta a licitação. Nenhum dos parâmetros pressupõe a permanência das estruturas e apenas se preocupa em aumentar os coeficientes de aproveitamento e colocar os usos que atendem eventuais empreendedores, né? Eu acho importante que os parâmetros sejam refeitos considerando as possibilidades de preservação total ou parcial dos equipamentos do conjunto e seus principais usos. Acho somente assim que essa concessão pode atender ao interesse público, também expresso pelas manifestações da sociedade nos últimos meses. Quanto ao uso específico do ginásio do Ibirapuera, nesse momento, nós não estamos entrando no mérito do que nós vamos, do que vai ser feito ali, se vai ser shopping, como foi colocado aqui, se vai ser ginásio, o que vai ser. Nós estamos dizendo, olha, para que haja uma intervenção, para que haja um empreendimento, são essas as regras e os usos permitidos pela lei de zoneamento para aquele espaço é esse. Então, sem entrar no mérito do objeto específico de uma eventual concessão que nem existiu ainda. Meu nome é Maria Júlia, sou atleta olímpica da esgrima, fui para Atenas em 2004, treinei 12 anos no complexo, no ginásio Mauro Pinheiro, mais especificamente, e desse mesmo ginásio saíram 4 atletas olímpicos, além de mim. É inacreditável que é pauta o que se fazer com um complexo que durante décadas serviu e continua servindo tão bem ao esporte nacional.
De lá dessa sala de esgrima, a gente teve a oportunidade de oferecer iniciação dentro de um esporte que é totalmente restrito a clubes particulares, o que expandiu nossa modalidade e abriu oportunidade para vários atletas. E é inacreditável. Então, assim, estou aqui falando breve, não vou usar os 3 minutos, porque muita gente já falou o que eu já queria dizer. Eu fico indignada de pensar que isso é cogitado e vai ser um prejuízo enorme para o esporte. Essa era a minha fala. Obrigada. Eu queria falar um pouco sobre essa arquitetura, o plano que foi apresentado, e depois me apresento. Eu estudei arquitetura por 3 anos e por uma outra carreira esportiva acabei saindo da arquitetura, e as pessoas me perguntavam: por que você vai fazer arquitetura? Você é negra. Todas as arquitetas são loiras, baixinhas, branquinhas. E aí eu fui estudar por que eu tinha aquela paixão por arquitetura. E eu descobri que a origem da arquitetura ela vem da África, ela vem do Egito, então eu tinha direito de fazer o que eu queria. Existia uma falta de respeito muito grande com aquelas pessoas, e dessa falta de respeito que eu venho falar. Eu sou medalhista olímpica pela seleção brasileira em Sydney, e fui pela primeira vez para a seleção brasileira de basquete feminino no Ibirapuera e fui campeã em cima dos Estados Unidos. Foi sediado também o Mundial de Basquete Feminino no Ibirapuera, e todas essas situações mudaram a minha vida, e através do esporte. Eu não estou dizendo apenas de transformação de comportamento, eu estou dizendo de transformação de vidas. A minha vida foi socioeconomicamente transformada, porque através do esporte eu pude financiar a faculdade de todos os meus irmãos, que naquela época valia muito mais que um carro zero, você conseguir fazer uma faculdade. E é dessa falta de respeito que eu venho falar. Eu venho elogiar o projeto, acreditar que sim, existe muito gasto, isso tem que ser solucionado, mas eu peço a vocês que possam incluir o atleta brasileiro dentro desse projeto, mantendo-se sim a pista de atletismo, mantendo-se sim a piscina. Há alguns anos os atletas que moravam ali, atletas olímpicos, foram expulsos do Ibirapuera, porque o hotel não pode adotar e patrocinar e ter um andar só de atletas e apoiar esses atletas olímpicos, o hotel que ali vai ser construído. Porque não se pode nomear uma pista de atletismo como André Domingos? Por que não se pode nomear uma piscina com o nome de Cielo, uma quadra de basquete com Paulo, Hortência, Oscar, ou o que seja? Eu venho buscar aqui um pouco mais de humanização dentro desse projeto. Desde que foram nesse país economizados milhões e milhões e levados aí para auxílios emergenciais, que é importante, mas foram tirados milhões da pasta da cidadania, do Ministério da Cidadania, que ali também está a pasta do esporte. Então se tira da cidadania e se coloca na cidadania e vira uma bola de neve, e a gente acaba não conseguindo evoluir. O esporte eu joguei pelo mundo inteiro, e o esporte sim, pode sim ser uma indústria. 3 minutos, conclui, por favor. Só para concluir, joguei também na Turquia, que é um país de submundo, e também existe o esporte como indústria. Então eu acredito no país, em projetos como esses, como indústria, mas tem que ser respeitada a vivência dos atletas. Os atletas têm que estar dentro desse projeto, vivenciando, as federações, as confederações, apadrinhando, cada um com a sua modalidade ali. Meu nome é Rodrigo Bardi, fui atleta participei de um dos projetos no Ibirapuera, fui comandado aí pelo Ricardo Prado, então tive minha infância dos 13 aos 19 anos lá. Eu acredito sim que, embora foi citado aí algumas referências, que esse projeto possa não é uma referência, a gente não tinha nem que realmente estar discutindo isso, né? Porque um país como o Brasil, uma potência, a gente tem até algumas piscinas olímpicas a mais, mas em um país onde se morre afogado, por exemplo, onde a morte infantil de 1 a 9 anos é a segunda causa de morte infantil, e a gente está... Provavelmente, nós não estamos falando se manteremos as instalações, fica um pouco complicado. Eu tive como colegas Mauro Imagem, Jadel Gregório, morei no Ibirapuera, no Projeto Futuro,
fui um nadador de nível nacional, não cheguei a uma Olimpíada, mas o esporte transformou, né? O esporte como educação. Não sou uma pessoa de classe média, sempre fui de família simples, mas o esporte transformou, como exemplo aí de outros citados, a mim e outras pessoas, né? É uma ferramenta que a gente teria que estar pensando que a gente está acabando com uma forma de educação, né? Que acho que só no Brasil mesmo a gente tem Ministério da Educação, Ministério do Esporte, onde as duas coisas que se conversam, que são ferramentas que transformam. Eu fico um pouco chateado de estar discutindo se será concedido ou não será concedido, enquanto a gente poderia estar discutindo aqui quando iremos abrir o Ibirapuera novamente para a população, quando iremos colocar mais atividades, quando iremos fomentar o esporte. Ele pode sim ser fonte de renda, como citou a nossa amiga, pode sim. Acho que tem projetos melhores aí, híbridos, que isso funciona, não só para o alto rendimento, como para a formação. Então, fico aqui a minha posição de alguém que passou também anos no Ibirapuera, e ele é uma ferramenta ali, é uma ferramenta realmente de mudança de vida para muitas pessoas, né? E é uma progressão geométrica aí, né? A gente não está falando de 1 mais 1. Ali 1 se transformou em 3, 3 se transformou em 30 e por aí vai. Então essa é a minha contribuição aí, e eu sou a favor que logo se abra o Ibirapuera. Volto a falar aqui, aí, de maneira objetiva, eu tenho que responder como fui questionado. Não posso dizer se vai ser diminuído ou não a priorização para o uso esportivo, como eu já disse aqui algumas vezes, e volto a retornar a dizer de maneira objetiva, que nós não temos projeto ainda. O que nós estamos tratando aqui são de parâmetros urbanísticos para uma eventual intervenção naquele espaço. Aquele espaço trata-se de uma ZOI, que é uma zona de operação especial, e esse tipo de zoneamento prevê que, para que aconteça qualquer tipo de intervenção, há necessidade de um PIU, né, de um projeto de intervenção urbana, que deixe especificado quais são os parâmetros que devem ser seguidos para essa eventual intervenção.